Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Eu me recordo, minha gente, que há muito tempo atrás, eu vivi um processo horrível, humano, de dependência afetiva. Diretamente ligado a uma pessoa, não conseguia viver distante dela, e aquilo me fazia mal. Eu era menos eu, há muitos anos atrás. E depois, passado um tempo de ruptura com aquela pessoa, uma vez eu ouvi um padre, o padre Ayrton Freire, lá de Recife, um ser humano maravilhoso. Ele rezando por mim, ele falou assim: Fabinho, ele me chama de Fabinho, vem no meu coração aqui uma pessoa que lhe machucou muito, que você viveu uma dificuldade muito grande e que às vezes você tem vontade de se reaproximar dela. Imediatamente eu tomei consciência da situação. Ele disse assim para mim: faz o seguinte, essa pessoa precisa só da sua oração, não da sua presença. Quantas vezes, para justificar a nossa presença, a nossa dependência, a gente justifica assim: ah, ele precisa de mim. Mentira, é você que não sabe viver sem ele. É igual quem vive muito preocupado com o que os outros estão achando dele. Ponha tanta atenção no que os outros estão achando dele, que ele mesmo não sabe o que ele está achando a respeito dele. E no final de tudo, o que sobra, o que nos salva, não é o que o outro sabe de você, não, é o que Deus conhece a seu respeito. É isso que te salva. Os outros que acham morrerão, as opiniões passam. Igual eu fico vendo, coitado, essas celebridades, elas sofrem tanto com os jornais, com as fofocas, cada vez mais as notícias em torno da vida do outro, as publicações em torno da vida do outro, tanta fofoca, tanta coisa que se inventa. O jornal de hoje vira lixo amanhã, gente. Mas o que você está construindo na sua vida, isso não vira lixo. A matéria-prima da sua vida hoje, isso não vira lixo não. O investimento de hoje, aquilo que você vigia em você hoje, é santidade futura, é santidade de agora que repercute no futuro. Aprimora o teu jeito de ser, aprimora o teu jeito de viver, aprimora o teu jeito de sentir. E muitas vezes, por causa da imaturidade que prevalece dentro de nós, nós não somos capazes de reconhecer que a distância é o melhor remédio, e que o melhor jeito de você cuidar do outro é ficando longe dele, que o melhor jeito de você ser cuidado por ele é você ficando longe dele. Há pessoas que se aproximam de nós e elas conseguem extrair o que a gente tem de pior. É direito seu dizer: rezo por você, mas não quero a sua presença na minha vida. Quero o seu bem, quero o seu bem-estar, quero a sua felicidade, mas não quero mais abrir a porta da minha vida para você entrar. Gente, isso é questão de maturidade. Nós precisamos saber fazer essa identificação. Muitas vezes, por causa da imaturidade que nós temos, nós somos incapazes de viver esse processo de liberdade que a palavra de Deus nos convida. Muitas vezes, os nossos relacionamentos de amizade, eles são um fracasso por causa das nossas imaturidades. A gente tem os nossos amigos como se fossem ursinhos de pelúcia que decoram a nossa vida. E amigo não é ursinho de pelúcia para decorar a nossa vida. Amigo tem que ser uma agulha que nos espeta o tempo todo para a gente poder crescer na hora que precisa. Nós não temos que ficar olhando para as pessoas que estão do nosso lado, imaginando essas pessoas, não. O seu amigo não é aquilo que você imagina.
E ele não tem obrigação de ser o que você imagina dele. Isso é coisa de criança, que olha para o super-homem e acredita que ele realmente pode voar. Isso é coisa de criança. Amizade é processo de maturidade que nos leva ao verdadeiro encontro com aquelas pessoas que estão do nosso lado. Tem todos estes defeitos, mas ele faz parte da minha vida, e eu não troco por nada deste mundo. Sabe por quê? Porque eu tenho alma de cristão, e aquele que tem alma de cristão não tem medo de defeito dos outros, porque sabe que aqueles defeitos não serão espelho para você, mas você será um instrumento de Deus na vida dele para que ele possa superar. E com sua maturidade, com seu jeito de entender o processo humano, porque quanto mais maduro a gente fica, maior é a nossa capacidade de reconhecer os flagelos da humanidade, sem que a gente se desanime com ela. Ô minha gente, não precisa ir muito longe. Quantas pessoas são pesadas na sua vida? Quantas vezes a sua felicidade não foi possível por causa do peso de uma outra pessoa? Às vezes não depende de você a sua felicidade. Em muitos momentos da nossa vida, a nossa felicidade não depende de nós. Não é verdade? Quantas vezes você não pôde ser feliz por causa do seu marido que estava bebendo, por causa do seu marido que estava te traindo, por causa do seu filho que estava na droga, do seu patrão que estava te perseguindo? Quantas vezes? Quantas vezes a não santidade do outro impediu a felicidade da gente? Mas por outro lado, quantas vezes eu e você também não fomos peso para a felicidade do outro, empecilho para a felicidade do outro, porque faltou essa vigilância. Faltou esta vigilância em nós. Seja sincero. Quantas vezes vendo o noticiário na TV, já passou pelo seu coração e pela sua mente essa pergunta: será que se eu fosse sequestrado hoje, alguém pagaria o meu resgate? Já ou não já? Todo mundo pergunta-se isso, sim, porque isso é muito natural. Nós estamos o tempo todo querendo saber do valor que nós temos, minha gente. Muitas vezes as nossas atitudes desastradas, elas não são nada mais, nada menos do que um desejo de saber se o outro nos ama ou não. Quantas vezes você, com aquele comportamento infantil, provocando ciúme no seu marido, bem, ele está me olhando. Outra coisa, você não quer que ele sinta ciúme de você, e ele com aquela cara de maracujá, não está nem aí para você, né? Quem está te olhando? Pode observar, ele está me olhando. Tudo isso para ver se você ainda continua tendo valor. É bobagem isso, mas faz parte da vida. Tudo isso desejo que você tem, de saber se você ainda continua tendo valor. Minha gente, a vida humana gira em torno disso o tempo todo. Lacan, grande nome da psicologia, nos dizia, até falo aqui no momento do livro que eu falo, que a fonte de todos os desejos é o desejo de ser desejado sempre. Todos nós queremos preservar isso, a capacidade de que o outro tenha alguma predileção por nós, a capacidade de que o outro nos olhe e nos reconheça do meio na multidão. E amar é justamente você olhar para o outro do jeito que ele é. Amar significa você partir da verdade do outro. Você não imagina, você não fica imaginando o que o outro é. Você pode até imaginar o que o outro pode se tornar, mas não o que ele é agora. Agora ou a gente se encontra na verdade, na realidade, na crueza, e assim cresceremos juntos, ou então não chegaremos a lugar nenhum. Por isso, minha gente, quando a gente fala de opção pelo amor, nós temos que fazer um termômetro. Aí, se a gente quiser analisar a nossa capacidade de amar, você vai ter que analisar a sua capacidade de ser maduro. O quanto que você já deixou de ser criança. O quanto você já deixou de ser criança é que é o termômetro da sua maturidade, da sua capacidade de amar. O tempo todo eu tenho que me perguntar, você tem que se perguntar, em que aspectos da vida a gente ainda prevalece na infância?
Toda vez que eu, como pessoa, quero buscar no outro o que me falta, eu estou fazendo o outro viver a condição de objeto, porque o outro não é banco das minhas necessidades. Eu posso até admirar no outro o que eu não tenho em mim, mas eu não tenho o direito de querer fazer que ele se torne a representação daquilo que me falta, porque senão isso não é amor, isso é coisa de criança, brincadeira de criança. E brincadeira de criança tem que passar um dia, minha gente. Ninguém pode continuar brincando a vida inteira. Ninguém pode passar a vida inteira no meio de carrinhos e de bonecos. Ninguém pode passar a sua vida inteira montando pecinhas de quebra-cabeça aos 40 anos como se você ainda tivesse 5. Não! A vida passa e é bom que ela passe. É uma viagem, o trem está andando o tempo todo e a gente não tem como falar: vou parar aqui agora que eu quero ficar nessa estação a vida inteira. Mas diante desses acontecimentos você precisa tomar consciência: eu não estou sendo livre, e no momento que não sou livre, não deixo o outro ser também. Eu não tenho o direito de emperrar o processo de Deus na vida do outro. Quantas vezes nós fazemos isso sem perceber? Quantas vezes no nosso casamento nós fazemos isso? Nós emperramos o processo da felicidade do outro. Quantas vezes nós travamos relacionamentos assim? Só que nos falta coragem de olhar nos olhos daquele que nos prende, daquele que nos tira a liberdade, e dizer: você não está me fazendo feliz, muda, pelo amor que você tem a mim. E aí a gente descobre que a gente também precisa mudar. É aquilo que eu preciso fazer, é aquilo que depende da minha ação. Não pode haver cristianismo sem essa consciência, sem esse esclarecimento. Onde é que eu escravizo? Onde é que eu sou escravizado? Quais são os cativeiros que eu crio? Quais são os cativeiros que eu gero? E aí sabe o que nos faz mudar? É você descobrir que você ama o outro. Não era um ser humano qualquer, é alguém que eu amo. Eu vou perder alguém que eu amo por causa de orgulho? Por causa de vaidade? Não. No momento que essa pessoa entrou na minha vida, eu tomei consciência de que era para promovê-la. A minha experiência com as pessoas tem que ser assim. Só que há uma outra forma de sequestro, que você nunca passou pelo sequestro do corpo, eu nunca passei, pode ser que alguém já tenha passado. Mas o sequestro da subjetividade é desse que eu estou falando. Quando você comete os seus erros e você não sabe o que fazer com eles. Quando você se depara com a sua fragilidade e você não sabe mais negociar com seus sequestradores. Você vira vítima. Há muitas pessoas que entram na nossa vida e nos fazem vítimas. Há muitas pessoas que nos empurram debaixo da mesa e nos mantêm nos cativeiros da desilusão, do desamor, do desafeto, do medo. Quantas pessoas são capazes de colocar medo em nós só de olhar para nós? Só de olhar para nós. É amor? Como é que eu posso ter medo de quem amo? Não, é sequestro. É conquista? Não, porque a conquista não pode nos jogar para debaixo da mesa. É dependência afetiva. Falta ler a carta de São Paulo às Gálatas e ter coragem de dizer: você é meu irmão, mas você não sou eu. Você é meu amigo, mas você não sou eu. Há uma diferença entre nós aqui, ó. E por mais que eu tenha que estar comprometido com a sua felicidade, você não se esqueça que você também tem que estar comprometido com a minha. Não é possível viver um lado só dessa história. É igual a mulher que quer ser casada, só ela, mas o marido nunca quis ser casado com ela. Como é que pode dar certo um matrimônio de um lado só? Como é possível ser filho sem que ele queira ser o meu pai? Como é possível ser filho se você resiste em ser a minha mãe do jeito que eu preciso? Como é que nós não somos irmãos do jeito que um precisa do outro? Irmão que só o outro oferece, que só o outro dá, que só o outro tem? Nunca, isso não existe. Podemos ser até pobres materialmente,
materialmente. Podemos até ter diferenças materiais. Um irmão ser mais bem sucedido que o outro, isso é natural. Alguém se esforçou mais, alguém teve mais sorte, alguém lutou um pouquinho mais. Agora, pobreza espiritual a vida inteira, você não ter alguém com quem você pode contar, isso não é cristianismo, nem aqui nem em lugar nenhum. O cristianismo é essa força que nos coloca na consciência diária. Eu, diante de Deus, preciso ter consciência que o Brasil, que o mundo, que a minha casa, que a minha família será melhor por causa de mim. E o outro fazendo a mesma consciência, o mesmo pacto, nós vamos ter jeito então. Uma coisa é certa: a santidade, ela é feita de instantes. Hoje, neste momento, agora, eu posso lhe assegurar isso. Se em você não há maldade, se em você não há intenções ruins, se em você não há agora uma atitude pecaminosa, maldosa, você é santo nessa hora. Agora eu pergunto: quanto tempo dura este estado de santidade que Deus lhe permite agora? Quanto tempo dura? É você que decide. Porque pode ser que na hora que acabar essa pregação, você entre na fila, entre uma pessoa mal educada, te fale um desaforo e você já repete um desaforo que você não leva nada para casa, e todo aquele estado de graça que você estava vivendo foi embora por água abaixo. Por quê? Porque você não foi capaz de controlar o seu comportamento, você não foi capaz de viver a beleza do último versículo: vigia sobre ti mesmo, Timóteo, toma conta de você. O lugar que mais precisa ser tomado conta nessa vida não é a sua vizinha, não é o seu marido e nem é o seu filho, é você. O lugar que mais precisa de atenção é o seu coração, porque todos os outros relacionamentos nascem daquilo que você cuida dentro de você. Vigia sobre ti mesmo, sobre o teu pensamento, sobre o teu ensinamento. Põe a sua perseverança nisso, Timóteo. Presta atenção no jeito como você vive, criatura. Não seja indiferente àquilo que Deus lhe concedeu. Não negligencie o dom de ser feliz que o Senhor colocou no seu coração. Felicidade é o mesmo que santidade, e não falo dessa felicidade passageira, não. Tanto é que em muitos momentos o céu, a escatologia, é caracterizada como felicidade eterna. Perpétua felicidade. Nasceu até duas santas por causa dessa frase. A perpétua felicidade. O espírito de santidade é um espírito feliz. Não é um espírito tombado, mal-humorado, abatido, não. O sofrimento é caminho para a felicidade, mas não é o destino final. A vigilância sobre nós mesmos, minha gente, é uma das maiores urgências. Nós somos muito descuidados com o nosso jeito de viver. Nós não damos muita atenção a nós mesmos, porque a nossa atenção está muito projetada para fora. Às vezes a pessoa está lá trabalhando, mas ela está de olho no que o outro está fazendo. Meu Deus, será que ela está melhor que eu? Será que ela está fazendo com mais competência? Será que ela vai puxar o meu tapete? Aí puxa mesmo, porque você está dando trégua. No momento em que a sua mente se ocupa de pensar o que o outro está fazendo, você deixa de fazer bem o que você está fazendo. Aí de repente você tem a oportunidade de encontrar verdadeiros cristãos pelo mundo, que são aquelas pessoas que vão te dizer a palavra certa, na hora certa, do jeito certo. Que às vezes a palavra é certa, mas é dita na hora errada, pela pessoa errada. Não é assim? Quantas vezes você ouviu do seu pai, da sua mãe a palavra certa, mas na hora errada?
Quantas vezes você ouviu a palavra certa, mas do jeito errado, e você não acreditou que era certa porque o jeito foi errado? Desperta, tu que dormes. Eu digo isso com toda a sinceridade do meu coração, e digo isso porque sei do monte de gente boa que existe aqui, do monte de gente especial que existe aqui, mas que infelizmente está dormindo, está perdendo a capacidade de fazer o rito da própria vida, está na preguiça, está naquela facilidade, e aí a voz do profeta não vem, não retira da solidão, não porque Deus não quer, é porque a gente não faz o esforço da saída. A gente não faz o esforço da saída, e com isso Deus não consegue alcançar a gente. É como você querer dar um remédio para um paciente que já decidiu morrer. Há tantos anos eu sou cristão, há quantos anos eu já professo a fé em Jesus Cristo, mas no entanto ainda permaneço tão parado, tão seco, tão sem necessidade de buscar, paralisado no meu medo de que o mar vai me afogar, ou então de que o exército vai me capturar. E o melhor jeito de você ser capturado é você ter medo. Quer dar força ao seu inimigo? Tenha medo. O medo alimenta todos os fantasmas que nós temos na vida. O medo, no momento em que o seu inimigo te olha e percebe que você está com medo dele, você já é derrotado, porque o seu medo é um jeito que você tem de se entregar. Tanto é que lá em Minas a gente tem uma história: o cachorro é bravo, não olha com medo para ele. Tem uma história assim?